essa gestão toda, por si só, ela já é importante, né? Mas muitas vezes a gente vai ter que defender isso internamente, porque, obviamente, que isso envolve investimento. Contratação de médicos do trabalho qualificado, de engenheiros de segurança do trabalho qualificados, advogados qualificados, ferramentas que sejam precisas e que tragam a segurança para que a empresa possa adotar as medidas que ela entenda que sejam importantes. Então, na hora de defender isso, né, para o empresário, é sempre bom falar, né, de como isso impacta no seu bolso. Então, basicamente, aqui isso impacta de N fatores, mas obviamente que a gente precisaria de um tempo muito maior. Eu escolhi falar da parte de tributação. Então, a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico uma metodologia conhecida por RAT e FAP. Né? Pode até passar já para o próximo slide. Essa metodologia contributiva, ela é toda incidente sobre a folha de pagamento e ela tem uma destinação específica. Então, o RAT, que é o risco ambiental do trabalho, ele é um tributo. Ele é um tributo que ele é variável, ou seja, ele tem uma alíquota variável, e essa variação se dá em razão da atividade preponderante exercida pelas empresas. Então, ele pode ser de 1, 2 ou 3% incidente sobre a folha de pagamento. Ele é adicional, a gente já tem a tributação previdenciária patronal de 20%, essa destinada ao custeio dos demais benefícios, aposentadorias, pensões, né, em geral, e a gente tem o benefício relacionado com os benefícios decorrentes de doença ocupacional e acidente do trabalho típico. Então, a depender do CNAE preponderante daquela empresa, a alíquota contributiva base dela vai ser de 1, 2 ou 3%. Então, por exemplo, uma indústria, via de regra, vai ter o seu CNAE vinculado a uma alíquota de 3%. Ao passo que, às vezes, um serviço de natureza administrativa, ele vai ter uma alíquota menor, lá de 1% incidente sobre a folha de pagamento. Isso é aleatório? Não. Também é feito um estudo estatístico, né, para saber o quanto de benefício por incapacidade é gerado por um determinado setor. Então, aquele CNAE, aquele CNAE individual da sua empresa, ele está mergulhado num oceano de outras empresas que utilizam do mesmo CNAE, e por conta da estatística de sinistralidade acidentária, acabou gerando uma alíquota de 1, ou de 2, ou de 3% incidente sobre a folha de pagamento. Desde 2010, existe uma metodologia de individualização da sinistralidade acidentária, que é por meio da aplicação do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. O fator acidentário de prevenção é um multiplicador. Tá? Então, ele não é um tributo, o tributo é o RAT, ele age em conjunto com o RAT, né, multiplicando. Ele pode reduzir pela metade a alíquota base, então, a alíquota de 1, 2 ou 3%, reduzida pela metade, pode passar a ser meio, 1 ou 1,5%, ou, a depender do grau de sinistralidade do estabelecimento em questão, chegar até a dobrar, né, até 2, multiplicar até por 2. Então, da mesma forma, aquela alíquota base que era de 1, 2 ou 3%, pode passar a ser de 2, 4 ou 6%, a depender aí sim do resultado de cada estabelecimento. Então, uma empresa, vamos pensar numa empresa que tem um monte de filial vinculadas a um CNPJ-mãe. O fisco previdenciário, o INSS, ele vai olhar individualmente cada CNPJ de cada estabelecimento para dizer qual que vai ser o FAP e o RAT que vão ser aplicados a depender da situação. O que é levado em consideração? Se no RAT o que se leva em consideração é o CNAE preponderante, então a empresa não tem muito o que fazer. Né? Num outro momento aqui, numa outra oportunidade, a gente até pode conversar um pouquinho sobre o autoenquadramento de RAT, mas não é o escopo da nossa apresentação hoje. Mas uma vez estabelecido aquele CNAE preponderante, o RAT vai ser 1, 2 ou 3%. Agora, o FAP, ele leva em consideração todos os benefícios concedidos, vinculados àquele estabelecimento comercial que tenham natureza acidentária e que geraram, obviamente, ali um afastamento, né, superior a 15 dias. Então, as CATs, os nexos técnicos, tudo isso é levado em consideração,
né, para dizer se o seu FAP vai ser meio até 2, né, com 4 casas decimais. Tá? Então, a sinistralidade acidentária, toda essa gestão que a gente faz para evitar o enquadramento de um benefício como o B91, na ponta, vai acabar representando a majoração ou a diminuição desse RAT. Então, diante daquela possibilidade que a gente já falou, do próprio perito do INSS estabelecer o nexo e gerar um benefício B91, essa gestão inteligente ocupacional ela é importante para que a empresa tome essas medidas junto à administrativa para afastar, né? E mais do que isso, a mera apresentação da defesa técnica já gera um efeito suspensivo. Então, mesmo que o INSS demore para julgar a defesa ou o recurso, fruto de um nexo técnico estabelecido, se vier o FAP e isso não tiver acontecido, a empresa vai poder argumentar, olha, não, eu tenho aqui o protocolo, meu protocolo é esse, você não julgou, está suspenso, esse benefício não pode ser computado para majorar ou para diminuir o meu FAP. Então, essa metodologia contributiva é o que, via de regra, a turma do SST usa para defender internamente, seja o investimento em política de saúde e segurança, né? Primeira parte, vamos evitar acidente de trabalho. E a segunda, para quando acontece um afastamento e o estabelecimento do nexo, que ela possa apresentar aí as suas defesas em tempo oportuno. Caminhando aqui, né, para os finalmente aqui da nossa palestra, vou falar um pouquinho sobre a questão da aposentadoria especial. Porque além do RAT 1, 2 ou 3%, existe ainda um adicional de RAT que está previsto no nosso ordenamento jurídico, tá? Por meio do qual, né, essa tributação ela é majorada. Mas antes de tudo, o que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial ela está prevista na Constituição Federal, mas também lá no artigo 57 da Lei 8.213, que é aquela devida, uma vez cumprida uma carência exigida por lei, ao segurado que estiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos. Tá? A imensa maioria das aposentadorias especiais que são concedidas hoje são com base na última regra de 25 anos. E existem algumas situações muito específicas, né, que dependem da gravidade, né, da natureza da prestação de serviço, que vão gerar o direito a uma aposentadoria com 15 anos. Por exemplo, o mergulhador de profundidade, o mineiro de subsolo, esses aí têm lá o direito a uma aposentadoria com 15 anos. Né? Mas, via de regra, essa aposentadoria é concedida com 25 anos. O Supremo Tribunal Federal causou um rebuliço aí, recentemente, quando o assunto é ruído, né? Através do tema 555, houve ali uma interpretação equivocada do fisco previdenciário, no sentido de que o Supremo tinha definido que, mesmo que tivesse EPI eficaz, que seria devido o adicional tributário lá de RAT em razão dos empregados sujeitos aí ao ruído. Isso é falso. Tá? Na verdade, o que os ministros ali decidiram foi que, no caso concreto que estava sendo julgado, a prova estabelecida dizia que, mesmo com a documentação anexada que demonstrava que havia uma neutralização ali do agente ruído, o segurado conseguiu demonstrar que, no caso dele, aquilo não foi suficiente para neutralizar. Por quê? Porque como que se dá a concessão de benefício hoje? Pode passar para o próximo slide. A concessão da aposentadoria especial, ela depende muito do PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, mais uma documentação de saúde e segurança que vocês aí estão acostumados. O PPP ele é baseado numa série de documentos ocupacionais, em especial eu faço menção ao LTCAT, que estabelece lá os riscos ocupacionais. Então, dentro do PPP, vai ter lá o histórico laboral daquele empregado, inclusive a sujeição ou não desse empregado a agentes nocivos. Né? Qualquer agente nocivo? Não, existe um rol taxativo que está previsto hoje no decreto 3048,
que está previsto na tabela 24 do E-Social, que está previsto nas instruções normativas da Receita Federal. Por quê? Porque uma vez verificado que aquele empregado está sujeito a um daqueles agentes nocivos que dá direito à aposentadoria especial, o perito do INSS ato contínuo ele vai verificar se o EPI fornecido foi ou não capaz de mitigar os efeitos dessa nocividade, ou seja, reduzir para dentro dos limites de tolerância ou neutralizar, tudo com base no que está previsto nas normas regulamentadoras. Então, na prática, o agente do INSS vai fazer, ele vai olhar ruído. Ruído está na lista taxativa prevista no nosso ordenamento jurídico? Está. Então, beleza, vamos ver agora quais que são os limites de tolerância. São aqueles que estão previstos lá na NR15. Então, lá 85 dB, blá, 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 blá. Na informação do PPP, vai ou não poder constar que houve a entrega, fiscalização de EPI capaz de neutralizar ou atenuar os efeitos daquele ruído. Se o perito passar por todas essas caixinhas, então, é agente nocivo? O agente nocivo está previsto no rol taxativo? Não houve o fornecimento de EPI capaz de neutralizar? Ele ficou lá por mais de 25 anos ou mais trabalhando naquela mesma atividade? Esse empregado, esse segurado, vai ter direito à concessão da aposentadoria especial. E por que a empresa deve se preocupar com isso? Passando para o próximo slide. Ainda dentro daquela nossa metodologia contributiva que eu fiz menção para vocês, existe, conforme eu disse, um adicional de RAT. Um adicional que é de 6%, 9% ou 12%, que soma-se ao percentual de 1%, 2% ou 3%. Em que medida que esse percentual é de 6%, 9% ou 12%? A depender do tempo em que esse empregado vai poder se retirar do trabalho para a aposentadoria especial. Então, se ele pudesse retirar do trabalho com 15 anos, então vamos pensar que é uma empresa de mineração de subsolo, ele vai se retirar muito antes do mercado de trabalho. Então, a sinistralidade para o INSS, o custo que isso vai gerar para os cofres da Previdência vai ser muito maior, porque ele vai se perpetrar por mais tempo no tempo. Por mais tempo, né? Então, aí o adicional vai ser de 12%. Se for uma aposentadoria de 25 anos, o adicional vai ser de 6%, porque vai ficar menos tempo recebendo o benefício, o impacto econômico vai ser menor. Então, aonde que está previsto esse adicional? Ele está previsto lá na Lei 8.212 mesmo, né, em que pese toda a parte de tributação de SST estar prevista na Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência, especificamente o adicional está previsto na Lei de Benefício, que é a 8.213, dizendo que as empresas vão ter que dar vão ter esse custeio adicional. Né? Então, sempre, né, conforme previsto lá no decreto 3048, que regulamenta a Previdência, né, o sistema previdenciário, lá no artigo 202, parágrafo 1º, sempre que o agente nocivo a que o empregado estiver sujeito ensejar a concessão de aposentadoria especial. Então, se mostra ainda mais prudente que a empresa tome um cuidado redobrado, né? Então, na concessão de EPI eficaz, porque aí você vai ter o documento técnico para inserir no seu LTCAT, depois no PPP, para dizer que, olha, aqui eu não tenho que fazer o recolhimento adicional, porque no caso concreto, em que pese ele estar exposto ao agente nocivo, esse agente nocivo não traz para ele a nocividade, porque eu forneço o EPI capaz de neutralizar. Então, é uma fundamentação jurídica que os agentes de SST podem dar junto ao seu empregador para justificar o investimento em saúde e segurança do trabalho. Então, é importante esse olhar, porque a aposentadoria especial pode gerar um aumento substancial na tributação sobre folha de pagamento. Então, para a gente finalizar aqui a nossa apresentação, vamos ver os 3 exemplos que eu trouxe nos slides seguintes. Então, aqui, no caso de um adicional de 6%, que é o que ocorre em 99,9% dos casos, numa empresa que tenha uma alíquota de 1%,
sobre toda a folha daqueles profissionais que estejam sujeitos ao agente nocivo, que dará direito no futuro a uma aposentadoria especial, haverá um adicional de 6%, ou seja, na prática, a alíquota vai ser de 7%, a alíquota base. Isso sem falar do FAP, que ainda vai poder até dobrar, né, esse valor. Se a gente está falando de uma empresa cujo CNAE aplica uma alíquota de 2%, somando-se lá 6% sobre aquela folha que vai ter direito à aposentadoria especial, 8%. 3% pode chegar até 9% sobre aquela folha dos profissionais que vão ter direito à aposentadoria especial. Então, isso, né, mostra como é importante uma gestão documental, né, documentos de boa qualidade, porque eles vão servir de subsídio para depois a gente, juridicamente, poder defender no caso de uma autuação. E seguindo, então, no próximo slide, né, no caso aí de uma aposentadoria com 20 anos, pode chegar até 12% ali a tributação, e assim sucessivamente, como no próximo slide, chegando até 15%, quando a gente está falando aí de um risco máximo. Mas esses dois últimos, né, que é o adicional de 9% ou 12%, eles são mais restritos a algumas atividades muito específicas. Então, a aposentadoria, assim como a sinistralidade acidentária, a correta gestão da documentação de saúde ocupacional relacionada com as aposentadorias especiais é de suma importância, né, para que a empresa possa evitar uma tributação adicional.